escancarando a porta de uma vez e apontando o dedo. O Meade já entrou gritando. O Meade disse: "Você não deveria estar fazendo nada ilegal." Só que, em vez de encontrarem uma cena escandalosa, eles deram de cara com a professora Oliver sentada bem plena e calma enquanto o homem desenhava o retrato dela. A professora Oliver, com uma cara de zero amigos e nada impressionada, mandou essa. A professora Oliver disse: "O que vocês pensam que estão fazendo aqui?" Aí pronto, a galera se jogou no chão, com as mãos tremendo de pavor, e começou a pedir desculpas sem parar. O Meade, ainda todo afobado, tentou se defender e acabou acusando ela. O Meade disse: "Mas você está tendo um caso." Isso só deixou a professora mais irritada ainda. A professora Oliver disse: "Vocês realmente acharam que eu seria capaz de fazer uma coisa dessas?" Logo em seguida, com um tom bem severo, ela mandou o papo reto. A professora Oliver disse: "Me esperem até a gente voltar para a escola." O Hiroki, já aceitando que o castigo era inevitável, foi rápido em jogar a culpa no amigo. O Hiroki disse: "A culpa de tudo isso é do Meade." Mas o Meade não deixou barato e rebateu na hora. O Meade disse: você me seguiu em cada passo disso tudo." O Hiroki ainda completou jogando na roda. O Hiroki disse: "Mas a capa de invisibilidade é sua." O homem, achando graça de todo aquele pânico dos garotos, tentou acalmar os ânimos e disse. O outro personagem disse: eles só vieram porque estavam preocupados com a professora deles." A professora continuava de fechada, mas o homem tentou aliviar o lado dos meninos. O outro personagem disse: "Eles provavelmente acharam que estava tudo bem dar uma espiada já que você estava aqui." Em seguida, ele se ofereceu para ser um bom anfitrião. O outro personagem disse: "Vou pegar um chá para vocês." Muito gratos por essa bondade inesperada, os garotos agradeceram em silêncio, enxergando aquele cara como um verdadeiro anjo que tinha acabado de salvar a pele deles. Enquanto isso, o nosso Chirone começou a se sentir meio estranho. Observando o homem caminhar, uma sensação esquisita tomou conta dele, deixando a sua cabeça super pesada. O prota ficou se perguntando se aquilo era sua visão apurada funcionando. A professora Oliver, agora bem mais relaxada, parecia confortada pelo jeito compreensivo do Armand. Curioso com a situação, o Chirone resolveu perguntar. Chirone disse: "Quem é ele e por que você faz tanto segredo sobre ele?" A professora Oliver explicou. A professora Oliver disse: "Nós nos conhecemos quando éramos estudantes em uma escola de magia, lá quando a gente era jovem." Aí o Hiroki mandou essa. O Hiroki disse: "Ele é um mago?" E o que aconteceu com os olhos dele com um olhar bem sério e triste? Ela revelou a verdade. A professora Oliver disse: "Ele perdeu a visão por minha causa." Lembrando do passado, ela recordou de quando era criança e acabou sofrendo o fenômeno do transbordamento. Ela tinha ficado presa em um temporal devastador, caindo em um estado de pesadelo total enquanto corria cega por uma área completamente inundada. A água estava super funda e ela saía pulando sem pensar, sem nem se dar conta do perigo. Foi exatamente nesse momento de pavor que ele apareceu, carregando um pedaço de madeira. O Armand do passado disse: "Segura firme aqui até a gente chegar na parte mais baixa do rio." Enquanto avançavam pela correnteza, ela fraquejou e disse. A professora Oliver do passado disse: "Eu não vou conseguir." Mas ele insistiu firme. O Armand do passado disse: "Puxa o ar e segura a respiração. É a nossa única chance de sair vivos daqui." Ele até conseguiu colocar ela na água em segurança, só que acabou sendo atingido em cheio por vários escombros, troncos gigantescos de árvore que despencaram direto nele. Ele costumava ser um estudante brilhante, cheio de futuro. Porém, perder a visão para salvar a vida dela custou todo o seu futuro como mago, forçando o cara a abandonar todos os seus sonhos. A professora completou explicando que tinha descoberto recentemente que ele tinha se tornado um artista, o que a deixou completamente surpresa. O Hiroki então perguntou. O Hiroki disse: "Foi por isso que você ficou tão preocupada com o transbordamento?" Nesse exato momento, o Armand voltou para a sala trazendo a bandeja de chá nas mãos. Os garotos agradeceram rapidamente enquanto ele servia xícaras. O Armand disse: "A professora Oliver deve ter dado uma bronca daquelas em vocês, né? Mas eu sei que ela se importa demais com os alunos dela." Tomando um gole do chá gelado, o Meade, sentindo um certo peso na consciência, admitiu. O Meade disse: "A gente também respeita muito a professora." Chirone, ainda fascinado pelo Armand, perguntou. Chirone disse: "Eu posso te ver pintando?" Os outros garotos, igualmente curiosos, se inclinaram para prestar atenção. O Hiroki, curioso com as habilidades do Armand, perguntou. O Hiroki disse: "Como você consegue pintar sem enxergar nada?" O Armand, nem um pouco abalado com a pergunta, apenas sugeriu. O Armand disse: "Vamos começar? Você está confortável." Professora, sentada na cama, ela deixou que ele começasse a esboçar o retrato enquanto os meninos olhavam tudo de queixo caído. O Hiroki, observando bem de perto, desconfiou. O Hiroki disse: "Ele deve estar usando a zona espiritual dele." O Meade concordou na hora. O Meade disse: "Com certeza, ele é um usuário de zona." Sentindo-se meio mal por ter perguntado antes, o Chirone acabou pedindo desculpas. Chirone disse: "Desculpa por ter perguntado se você conseguia ver de verdade." Em vez de ficar chateado, o Armand deu um sorriso e disse:
O Armand disse, eu estava só esperando alguém me perguntar isso. Em seguida, ele reconheceu o Prota. O Armand disse, parabéns por ter sido o primeiro a perceber, Chirone. Com um gesto bem calmo, ele levou as mãos até o rosto e tirou o pano que cobria seus olhos. O Armand achou que o Chirone nem ia notar, mas acabou revelando seus olhos e deixando o Prota completamente em choque. O Mid e o Iruki também quase caíram para trás de tão chocados quando perceberam que os olhos do Armand tinham algo de extremamente fora do comum. Eles mal podiam acreditar no que estavam vendo. O Armand, mantendo a calma, explicou. O Armand disse, isso é uma magia chamada pausa. Chirone, sem conseguir conter o choque, percebeu na hora que estava diante de um mago do tempo capaz de alcançar a velocidade da luz. O Armand fez um sinal para o Prota se sentar e confortou ele. O Armand disse, pode se sentar, não precisa ter pressa. O tempo está do nosso lado. Admitindo o próprio nervosismo, o Armand revelou. O Armand disse, eu já estava sentindo a sua percepção há algum tempo. Normalmente, as pessoas entendem a luz como uma informação visual, mas os meus olhos conseguem enxergar a própria luz. Por causa disso, eu entendi na hora a experiência que nós dois compartilhamos. Chirone, ainda meio confuso, pediu para ele explicar melhor. Chirone disse, você está falando da função imortal? O Armand confirmou as suspeitas dele. Curioso, o Chirone quis saber mais sobre essa habilidade misteriosa. O Armand explicou. O Armand disse, é como uma porta que leva para o infinito, acessível apenas para aqueles conhecidos como desbloqueadores. Assim que ela se abre, a mente do desbloqueador se expande instantaneamente para o infinito, trazendo tanto um poder absurdo quanto uma sensação indescritível de liberdade. Mas pode ficar tranquilo, desde que você não passe dos seus limites, a sua mente vai continuar intacta. Com um pouco de hesitação, o Prota resolveu desabafar sobre o seu dilema pessoal. O Chirone disse, eu tenho sonhado com o universo todas as noites. Eu não contei isso para os meus amigos, mas tenho medo de que essa visão apurada constante acabe me enlouquecendo. O Armand escutou tudo atentamente e comentou. O Armand disse, parece que a magia te abraçou de verdade, Chirone. Sinais assim são totalmente naturais, já que dar um passo em direção ao infinito expõe a pessoa à própria imensidão do universo. Quem dá de cara com esses passos sem limites costuma sentir um pavor esmagador, mas esse mesmo medo pode te levar à iluminação. A maioria dos desbloqueadores ganha um controle absoluto sobre o espaço, conseguindo usar magia em uma escala gigantesca. Só que eu acho que o seu medo não vem só do espaço infinito. Você encontrou algo totalmente diferente lá. E completou. O Armand disse, quando chegar a hora certa, a resposta vai vir naturalmente para você. Pode levar dias, anos ou até uma vida inteira. Ouvindo isso, o Chirone tomou aquele susto, mas o Armand acalmou o garoto. O Armand disse, o conhecimento que você procura já está dentro de você. Você só ainda não deu um nome para ele. Tentando juntar as peças do quebra-cabeça, o Chirone lembrou. Chirone disse, eu me lembro de ter visto um feixe de luz muito esquisito nos meus sonhos. O Armand pensou a respeito e sugeriu. O Armand disse, pode ser algo relacionado à simetria de calibre. A resposta que você tanto procura está escondida em algum lugar desse mistério. O Prota ficou em choque total ao ouvir o termo simetria de calibre. O Armand explicou, o Armand disse, antigamente, os estudiosos acreditavam que o mundo era perfeito, seguindo leis físicas exatas, números fixos e uma velocidade da luz imutável. Para eles, esse equilíbrio perfeito parecia a obra de uma força intencional. Só que, conforme os estudos avançaram, eles descobriram que essa simetria tinha sido quebrada. Chirone então se lembrou de uma coisa que o Iruki tinha comentado antes sobre o mundo microscópico, onde tudo funciona à base de probabilidades e não de certezas. O Armand concordou e adicionou. O Armand disse, o universo não é tão perfeito quanto a gente pensava. O motivo por trás dessa quebra de equilíbrio continua sendo um grande mistério, uma força desconhecida e sem nome, mas eu tenho certeza de que você vai acabar descobrindo a verdade. Sentindo-se super encorajado, o Chirone agradeceu. Chirone disse, muito obrigado, até agora eu só estava seguindo o caminho que a professora Olifer me mostrava, mas te conhecer me deixou inspirado de verdade. Em resposta, o Armand pediu um favor. O Armand disse, cuide bem da professora Olifer. Ela é bem mais sensível do que aparenta. O Chirone, curioso com tanto segredo, perguntou. Chirone disse, porque você esconde de todo mundo que ainda consegue usar magia? Não seria bem mais fácil se você fosse honesto? O Armand explicou o seu lado. O Armand disse, a Olifer se preocupa comigo sem parar e carrega uma culpa enorme por algo que aconteceu lá no passado. Como nada pode trazer de volta o que eu perdi, eu não quero que ela se sinta na obrigação de cuidar de mim. Ela acha que eu já superei tudo e segui em frente com a minha vida. O meu único desejo é que ela viva livre, sem carregar esse peso desnecessário nas costas. E fez o Prota prometer. O Armand disse, me promete que você vai guardar esse segredo? Logo em seguida, a professora Olifer agradeceu ao Armand por tudo. A professora Olifer disse, não precisa
precisa me agradecer por nada. Só não se esqueça de me mandar notícias assim que se instalar no seu novo endereço. O Armand concordou e incentivou os garotos. O Armand disse: continuem se dedicando aos estudos, meninos. Todos eles expressaram sua gratidão antes de o Armand se virar para a professora Oliveira uma última vez para se despedir. Ela balançou a cabeça concordando e foi embora. De repente, uma garota chegou toda animada e disse: a outra personagem disse: Armand, finalmente terminei as compras. Você já acabou a pintura? Notando a presença da professora Oliver, ela demonstrou surpresa. A outra personagem disse: ela já vai embora? Por que você não fica para jantar com a gente? Parar ao lado do Armand, ela parecia super à vontade com ele enquanto o Chirone observava aquela interação em silêncio. O prota acabou se surpreendendo ao perceber que o Armand era bem mais romântico do que ele imaginava. A garota então se virou para a professora Oliver e reparou no rosto dela todo corado, com um tom bem brincalhão. Ela comentou. A outra personagem disse: nossa, você parece meio mal. Olha só isso, Armand. Logo depois, o grupo saiu junto, com o Armand se despedindo de todos. Enquanto se afastavam, a garota comentou em tom de brincadeira. A outra personagem disse: ninguém nunca acreditaria que alguém como o Armand, famoso por ter olhos tão marcantes, pudesse ficar com uma cara tão chocada. O Armand, sem achar graça nenhuma, mandou essa. O Armand disse: para de me zoar e foca no seu relatório. Mudando para um assunto mais sério, ela lembrou. A outra personagem disse: a gente precisa sair de Creias e chegar em Kelvora dentro de 15 dias. A gente com certeza vai encontrar problemas no caminho, mas eu sei que você dá conta. Num tom provocativo. Ela completou. A outra personagem disse: né, meu refletor da eternidade? O Armand manteve a postura firme e respondeu. O Armand disse: eu vou cumprir a minha parte do contrato. Só não perde tempo com comentários desnecessários. Aí ela mandou a pergunta. A outra personagem disse: você contou a verdade para Oliver? Lembra que a vida de quem você se importa está em jogo. O Armand tranquilizou ela. O Armand disse: a Oliver não sabe de absolutamente nada. Enquanto isso, do outro lado, o Ney de repente soltou essa, cheio de preocupação. O Ney disse: galera, deu ruim, a gente está ferrado. Quando a professora perguntou o que tinha acontecido, o Ney explicou. O Ney disse: se as coisas continuarem assim, o mau humor da professora Oliver vai só piorar. A gente vai tomar uma punição gigantesca por ter denunciado uma professora e por ter invadido uma área restrita. Eles vão fechar o nosso clube com certeza. Tentando aliviar o clima pesado, o Ney sugeriu. O Ney disse: a gente podia comer alguma coisa antes de voltar, né? O Hiroki concordou na hora, cheio de empolgação. O Hiroki disse: nossa, sim, eu estou morrendo de fome. A professora Oliver pensou um pouco e acabou aceitando. A professora Oliver disse: não é sempre que a gente sai juntos. Vamos comer algo antes de ir embora. Com um tom meio sarcástico, completou. A professora Oliver disse: vocês devem estar morrendo de fome depois de fazer tanta besteira o dia todo, né? Podem comer o quanto quiserem. Sentindo uma pontinha de esperança, o Ney pensou. O Ney disse: será que a gente consegue fugir da punição se deixar a professora de bom humor? O Hiroki, por outro lado, já estava fazendo planos de pedir o prato mais caro do cardápio. Enquanto isso, o nosso prota refletia em silêncio sobre toda a situação, desconfiando de que a professora estava mal por causa da partida do Armand. Determinado a ajudar, o Chirone decidiu que daria um jeito de deixar a professora mais animada. 2 horas antes, enquanto eles comiam, a professora derramou uma bebida no copo e começou a beber, chamando a atenção de todo mundo. Os alunos olharam sem entender nada, e ela respondeu bem casualmente. A professora Oliver disse: qual é o problema? Se vocês podem invadir a casa dos outros, eu com certeza posso tomar um gole. O Maid, doido para queimar o filme e ficar de bem com ela, logo incentivou. O Maid disse: com certeza, professora, pode beber à vontade. A professora Oliver avisou. A professora Oliver disse: hoje é meu dia de tomar todas as que eu quiser. O Hiroki, achando graça da situação, comentou. O Hiroki disse: caramba, eu nunca vi uma desculpa dessas na minha vida. Querendo puxar um papo e ganhar uns pontos com a professora, o Ney se ofereceu. O Ney disse: deixa que eu sirvo mais um copo para você. Mas a professora Oliver cortou na hora. A professora Oliver disse: pode ir parando. Você é muito novo para ficar encostando em bebida alcoólica. Enquanto isso, o Ney pensava consigo mesmo que precisava dar um jeito de conquistar a simpatia dela, mesmo sem ter a menor ideia de como fazer isso. 1 hora depois, a professora já estava completamente bêbada. Ela apertou as bochechas do Ney com todo carinho e disse: a professora Oliver disse: seu moleque encrenqueiro. Olha só como seu rosto é fofinho e macio. Chirone e o Hiroki ficaram só olhando para aquela cena e perceberam na hora. Ela já tinha passado do ponto. De repente, a professora apontou o dedo para os dois e começou a elogiar. A professora Oliver disse: vocês mandaram bem demais naquele teste da arma de velocidade. Vocês têm um talento incrível, mas por que diabos vocês ficam enrolando e fazendo o corpo mole nas aulas? Mudando para um tom mais sério,
ela desabafou. A professora Oliver disse: tem tanta gente cheia de talento por aí que não consegue chegar a lugar nenhum. Eu só quero o melhor para vocês, mesmo que vocês achem que eu sou uma péssima professora. Os garotos tentaram negar na hora, dizendo que nunca pensaram uma coisa dessas. Mas, antes que pudessem continuar falando, a professora simplesmente apagou e caiu com a cabeça na mesa, completamente exausta. Vendo que ela não respondia mais, eles começaram a ficar preocupados. O Hiroki olhou para a mesa e comentou. O Hiroki disse: gente, a gente já terminou de comer tudo. E ela não vai levantar tão cedo. Sem saber o que fazer, os três se deram conta de um detalhe. Eles nem tinham pago a conta da refeição ainda. Eles tentaram chamar pelo nome dela várias vezes, mas a professora não se mexia por nada. Nesse exato momento, um homem estranho se aproximou. Olhando para o estado da professora, ele comentou rindo. O outro personagem disse: nossa, mas ela está caindo de bêbada. Se vocês quiserem, eu posso dar uma ajuda e levar ela para casa na minha carruagem. Só ela, claro, o Shirone recusou na mesma hora, mas o sujeito nem deu ouvida e rebateu. O outro personagem disse: ah, garoto, deixa que os adultos resolvem isso. Admirando o rosto da professora, o homem tentou acordar ela e comentou: até que ela é bem bonitinha, né? Vendo aquilo, o Shirone ficou morrendo de raiva, avançou e segurou a mão do homem com força. O sujeito, surpreso com a atitude do garoto, avisou: é melhor você pensar muito bem no que está fazendo, moleque. Mas o prota encarou o cara e respondeu bem firme. O Shirone disse: não encosta a mão na nossa professora. O homem, agora irritado com a audácia, gritou: sou folgado, alunos não deveriam estar na rua a uma hora dessas. E ainda ameaçou os meninos: eu vou fazer questão de conseguir a expulsão de vocês. Para mim é super fácil fazer isso acontecer. Sem pensar duas vezes, o Niida atacou o cara na hora e mandou a real com duas opções. O Nii disse: ou você dá o fora daqui agora mesmo, ou vai passar a maior vergonha da sua vida bem aqui na frente de todo mundo. As pessoas ao redor, chocadas com a cena, perceberam que aquilo era magia e começaram a cochichar entre si, perguntando se aqueles garotos eram alunos da famosa escola de magia Alfeia. Aproveitando a confusão, o Hiroki pegou a carteira do homem e leu o nome em voz alta. O Hiroki disse: Douglas Silver, do escritório administrativo de Creias. O Douglas, perplexo, exigiu saber: como é que você pegou a minha carteira? Sem responder à pergunta, o Hiroki debochou da cara dele. O Hiroki disse: nossa, um funcionário público. E jogou a carteira para o lado. Em seguida, encarou o sujeito e completou. O Hiroki disse: se você quer tanto assim expulsar a gente, vai ter que conversar com o Hiroki Mercadini. Pode ter certeza de que ele vai adorar te ouvir. Dito isso, ele tacou a carteira direto na cara do Douglas. O homem ficou completamente confuso ao ouvir o sobrenome Mercadini. Ele repetiu o nome bem devagar e de repente caiu na real. Aquela era uma das famílias nobres mais importantes do reino, responsável por supervisionar a região de Dragon Bolt e conselheira do rei por 3 gerações. Quando se deram conta de quem estavam enfrentando, o Douglas e os seus acompanhantes entraram em pavor total e saíram correndo desesperados. O Hiroki ficou olhando eles fugirem e zombou. O Hiroki disse: para que vir encarar a gente se ia sair correndo desse jeito? O Neid se virou para o amigo e perguntou. O Neid disse: cara, por que você usou o nome da sua família nobre do nada? Você sempre odeia falar disso. O Hiroki respondeu bem de boa. O Hiroki disse: eu abro uma exceção para gente babaca que tenta usar o próprio poder para dar uma despertinho. Dando de ombros, ele sugeriu. O Hiroki disse: bora embora, esse cara estragou a nossa comida. Antes de saírem, o Neid tirou uma foto da professora Oliver jogada na mesa de tão bêbada e brincou. O Neid disse: a professora perfeição apagada de bêbada. Isso dá uma baita capa de jornal. O Hiroki olhou para a foto, concordou com a cabeça e comentou. O Hiroki disse: pode crer, isso com certeza vai salvar o nosso clube de ser fechado. Enquanto isso, o nosso prota sofria para carregar a professora desacordada nas costas e reclamava com os outros. Shirone disse: poxa, galera, por que sobrou só para mim carregar ela? O Neid, tirando onda, perguntou. O Neid disse: qual é o problema? E o Hiroki lembrou. O Hiroki disse: você é o mais forte de nós três. Esquecia não? Só que o prota estava morrendo de cansaço, perdeu o equilíbrio e caiu direto no chão. Vendo aquilo, o Hiroki sugeriu. O Hiroki disse: por que você não tenta usar o seu esquema? Confuso, o Shirone perguntou. O Shirone disse: como assim? Como é que eu vou ativar isso tão do nada? O Hiroki tranquilizou o amigo. O Hiroki disse: se você consegue criar uma zona espiritual, com certeza também consegue usar o esquema. O Neid completou. O Neid disse: o nosso reino também tem cavaleiros magos, e eu tenho certeza absoluta de que você tem talento para isso. Animado com a ideia, o Shirone demonstrou muita vontade de aprender. O Hiroki deu as instruções. O Hiroki disse:
Feche os olhos e foca no seu interior enquanto escuta a minha voz. O prota concordou e ficou prestando atenção em cada palavra. O Iruki continuou. O Iruki disse, sinta a sua própria presença e mergulhe bem fundo na sua consciência. Você ainda consegue me ouvir? Agora, puxa o ar bem devagar e respira fundo. O prota seguiu tudo certinho e confirmou que estava ouvindo. Satisfeito, o Iruki mandou essa com a maior cara de pau. O Iruki disse, beleza, e onde foi que você deu o seu primeiro beijo na Ami? O Neide caiu na gargalhada na hora e comentou. O Neide disse, caramba, vocês dois são um completo oposto um do outro. Percebendo que tinha caído numa pegadinha, o Shirone ficou super frustrado, enquanto os outros dois rolavam de rir. Pouco tempo depois, eles continuaram o caminho de volta. No meio do trajeto, o prota pensou um pouco e sugeriu. O Shirone disse, pessoal, acho que a gente não deveria usar essa foto para chantagear a professora. Surpreso com a ideia, o Neide perguntou. O Neide disse, ué, por que não? Você sabe o trabalho que deu para conseguir essa foto? Shirone explicou o seu ponto de vista. Shirone disse, a professora deve ter passado por um dia muito difícil e emotivo. O Iruki concordou na hora. O Iruki disse, é verdade. Ela só estava tentando proteger a gente para não passar pelo mesmo sofrimento que ela viveu no passado. Depois de refletir sobre o assunto, o Neide acabou aceitando. O Neide disse, vocês têm razão, mas logo demonstrou preocupação com o futuro do clube. O Neide disse, o fundador do clube passou essa responsabilidade para mim, e eu me sinto na obrigação de manter isso vivo. Porém, depois de hesitar por um segundo, ele tomou uma decisão firme. O Neide disse, quer saber? A gente vai dar um jeito por conta própria. E todos eles concordaram em resolver os problemas sem precisar apelar para a chantagem. Empolgado com a atitude dos amigos, o Shirone gritou animado. O Shirone disse, é isso aí, vamos com tudo. Para a surpresa de todo mundo, a professora Oliveira acordou do nada e perguntou, o que vocês estão aprontando aí? Os três gelaram na hora. Prota, morrendo de vergonha, perguntou baixinho. Professora, você já está sóbria? Ela soltou um suspiro, pediu desculpas e admitiu. Eu tô devendo uma para vocês. Podem ficar tranquilos, eu não vou denunciar nada do que aconteceu para a escola e vocês não vão tomar nenhuma punição. Os três ficaram olhando para ela sem conseguir acreditar. Como se não bastasse, ela ainda fez um anúncio surpresa. A professora Oliver disse, eu vou dar um mês extra para vocês provarem o valor do clube. O desafio de vocês é encontrar um fantasma de verdade, ou qualquer outra prova convincente que justifique a existência do clube. Se vocês se importam de verdade com isso, vão ter que convencer a escola de que o clube merece continuar existindo. Incentivado pelas palavras dela, o Neide aceitou o acordo no mesmo instante. O Neide disse, fechado, a gente vai provar o valor do nosso clube. O Iruki, embora um pouco menos empolgado, comentou, pelo visto a gente vai ter que usar o cérebro dessa vez. O Neide, cheio de energia, provocou os amigos. O Neide disse, se preparem, seus baderneiros, porque o desafio vai começar. O Prota, aliviado mas curioso, perguntou, professora, há quanto tempo você já estava acordada? Dando um sorrisinho de canto, ela respondeu. A professora Oliver disse, um pouquinho de álcool não é o suficiente para nublar a mente de uma maga. Os três alunos trocaram olhares confusos, percebendo que tinham sido enganados mais uma vez. Vários dias se passaram na escola de magia. Os estudantes estavam todos reunidos em frente ao grande quadro de avisos, comentando sem parar sobre uma apresentação misteriosa de um clube. Alguns perguntavam desde quando o Shirone tinha virado membro, enquanto outros estavam surpresos de ver o Iruki envolvido nisso. Mas o que mais deixava todo mundo de queixo caído era o nome do clube. Clube de Ciências Paranormais. Os murmúrios aumentavam conforme o pessoal lia o título chocante da apresentação, Clube de Ciências Paranormais. A aterradora verdade sobre a escola de magia Alfeia. O segredo guardado a 7 chaves pela escola finalmente será revelado. O grupo de alunos olhava aquilo sem entender nada e se perguntava se aquilo era mesmo um clube acadêmico sério. Cerca de 10 dias antes, na sede do clube, o Mei tentava ter alguma ideia e reclamava sem parar de frustração. O Iruki lembrou o amigo. Cara, a gente passou a noite inteira tentando ter alguma ideia e até agora não saiu nada de aproveitável. O Neide, já sem esperanças, desabafou. O Neide disse, mesmo se algum evento sobrenatural realmente aconteceu no passado, recriar isso para a apresentação vai ser impossível. 10 dias depois de fazerem um acordo com a professora Oliver, o Prota estava aliviado por eles terem uma chance de manter o clube funcionando. Só que o tema de ciências paranormais ainda deixava todo mundo preocupado. O Ney se perguntava como eles iriam apresentar algo que era totalmente invisível, e só de pensar nisso ele já ficava surpreso, se arrependendo de ter descartado aquela fotografia antes. O Iruki, bem tranquilo, comentou. O Iruki disse, o pessoal sempre me achou meio esquisito mesmo, mas eu não tô afim de continuar com isso não.
Enquanto isso, o Prota se lembrou de um momento em que o Maid viu uma sombra e quase morreu de pavor. Pensando em dar uma despertinho, o Maid perguntou. O Maid disse, será que a gente não consegue fazer o pessoal acreditar que é um fantasma usando algum truque? Shirone tomou um susto no primeiro segundo, mas logo se acalmou. O Iruki duvidou da ideia. O Iruki disse, acham mesmo que um truque bobo vai enganar magos de verdade? Mas o Maid rebateu na hora. O Maid disse, ué, mas o Shirone caiu feito um patinho, mesmo que tenha sido só por alguns segundos. De repente, o Shirone caiu em si e percebeu. O Shirone disse, a gente não precisa provar nada de verdade. O Maid, sentindo que eles tinham encontrado uma saída, sugeriu. O Maid disse, e se a gente pedisse uma luz para a professora Olifer de novo? Mas o Iruki respondeu. O Iruki disse, eu acho que a professora já sabe muito bem o que está fazendo. Aí o Prota explicou seu raciocínio. O Shirone disse, o medo vem de dentro da cabeça das pessoas, e não de uma prova física que vem de fora. O Iruki pegou a ideia no ar e completou. O Iruki disse, entendi, em vez de mostrar a prova primeiro, a gente faz o público acreditar primeiro e só depois mostra a prova. O Maid comparou isso a um verdadeiro jogo psicológico. Shirone, vendo como essa ideia poderia dar certo, agradeceu aos amigos por salvarem o clube, mas acabou brincando com o estado do Maid. Shirone disse, cara, você tá há dias sem tomar banho, né? O Iruki elogiou a lógica por trás da ideia, mas continuou preocupado. O Iruki disse, pensando bem, esse nosso truque de magia tá meio fraco. Mesmo para quem acredita, não tá nada impressionante. A gente devia deixar o negócio mais assustador. O Maid, cheio de confiança, garantiu. O Maid disse, pode deixar comigo. Eu consigo melhorar isso usando um efeito contínuo de iluminação e sombra. Dito isso, ele se preparou para demonstrar a sua habilidade. O Iruki ficou olhando a demonstração do Maid e comentou. O Iruki disse, se você mantiver essa técnica funcionando direto por 24 quadros por segundo, vai parecer uma imagem se movendo perfeitamente. Só que o Maid, exausto depois de passar 3 dias inteiros sem dormir nada, mal conseguia ficar em pé e focado. O Prota, preocupado com o amigo, avisou. O Shirone disse, calma, cara, não vai se matar de trabalhar desse jeito. O Iruki então levantou uma questão. O Iruki diz, será que a gente não consegue criar algo parecido usando uma máquina? O Maid admitiu que já tinha pensado nisso antes, mas apontou um grande problema. O Maid disse, um holograma em movimento gerado por um programa de computador vai parecer totalmente falso se não reagir com a pessoa que está na frente dele. Lembrando da sua própria experiência ao ver um suposto fantasma, ele destacou. O Ney disse, se a ilusão não tiver nenhuma reação com o público, ninguém vai acreditar. O Prota refletiu sobre o que viveu e percebeu que o contato visual com o fantasma tinha sido a chave para o pavor que ele sentiu. O Iruki, de repente tendo um estalo, afirmou. O Iruki disse, eu sei como resolver esse problema. Quando os outros pediram mais detalhes, o Iruki explicou. O Iruki disse, a gente pode prever a reação das pessoas com antecedência. Curiosos, eles perguntaram como isso seria possível. O Iruki sugeriu. O Iruki disse, a gente usa a teoria dos sistemas complexos. É só analisar vários padrões de comportamento e colocar tudo isso dentro de um programa. Para dar um exemplo prático, ele começou a descrever como o Shirone reagiria instintivamente olhando por cima do ombro direito.